Não, é engraçado por isto, é porque, como a galinha, de facto, está sempre em cima do ovo, e não parece haver uma periodicidade de tempo na qual a galinha sai de cima do ovo e vai para lá, porque não parece que a luz pudesse influenciar este relógio. No entanto, sabe-se que a luz influencia outros relógios, como por exemplo o relógio circadiano, que é um relógio muito semelhante a este, porque é também um relógio celular dentro das células, só que a periodicidade deste tal mecanismo de feedback é de 24 em vez de ser de 1h30. E aí a luz tem um papel primordial. Agora, de facto, os ovos estão sempre na escuridão, mas sabe-se no relógio circadiano que se nós pusermos as pessoas sempre na escuridão, não parece perturbarmos grandemente o relógio circadiano. Pelo contrário, se os pusermos sempre à luz, aí sim perturbamos. Portanto, se calhar era interessante pegar nos ovos e colocá-los sempre à luz, coisa que também não fazemos, porque normalmente no laboratório, de facto, estão sujeitos ao ritmo do investigador, não é que acende a luz e apaga a luz. E, portanto, de facto, essa experiência não foi feita, mas era capaz de haver um efeito, sim. Pelo que percebo, subordinado a este tema do relógio, que é vastíssimo e que deve dar pano para mangas, julgo eu, há vários estudos, inclusivamente na sua equipa. Ouvimos ali uma aluna de doutoramento explicar que está a tentar perceber bem qual é que é o papel da notocorda. Essa é uma estrutura que ainda não se percebe exatamente como é que funciona no embrião? Quer dizer, a notocorda é uma estrutura que está por trás do tubo neural, neste esquemazinho, não é? Do embrião. A notocorda é uma estrutura importantíssima no embrião e sabe-se qual é o seu efeito em muitos processos. Porque é uma estrutura que é rígida, portanto que dá suporte ao embrião e que envia imensos sinais de comunicação. Mas depois é uma estrutura que no adulto não tem expressão nenhuma especial, porque vai ser parte do núcleo pulposo das vértebras. É um detalhe que não tem importância nenhuma para a nossa fisiologia. Agora, o efeito que a notocorda tem neste relógio, esse é que ela está, de facto, a desvendar e que era completamente desconhecido. Porque considerava-se que, eu disse aqui que este relógio é completamente intrínseco a estas células, mas estamos a perceber que é intrínseco, de facto, mas as células depois precisam de estar síncronas umas com as outras. Sim. Precisam de manter... É capaz de haver pequenos ajustes no tempo do relógio que são feitos pelas estruturas que estão à volta. E a notocorda é que tem um papel exatamente, aí. Dá a sensação de que a notocorda é capaz de fazer esses pequenos ajustes. Portanto, de facto, na ausência da notocorda, o relógio parece estar alterado. Portanto... A sua professora falou também, falámos aqui dos sómitos, sendo responsáveis pela formação, pelo que eu percebo, de músculos, vértebras e costelas, tudo isto vem dos sómitos. Isto é algo absolutamente fundamental. Estamos a falar de uma estrutura absolutamente fundamental para o desenvolvimento do embrião. O que é que fica realmente de fora? Portanto, os sómitos são responsáveis pela formação de todos os ossos do nosso esqueleto axial, que são as vértebras, os discos intervertebrais, as costelas. Portanto, não é responsável pela formação dos ossos dos braços, das pernas e da cabeça. Mas é responsável pela formação de todos os músculos esqueléticos do nosso corpo, com exceção dos da cabeça. Todos. Sim. Não é responsável pela formação dos órgãos internos que nós temos, pela formação do tubo digestivo, que é parte desses órgãos, não é responsável pela formação do sistema nervoso, não é responsável pela formação da pele, não é... Mas é responsável por uma base estruturante. Completamente. Podemos dizer que... E é o facto de os sómitos, ao formarem-se desta forma segmentada, eles dão uma organização segmentada ao corpo dos vertebrados. Por isso é que as vértebras são, de facto, estão na base... ver que tem aí, para mostrar como é... Exato. Eu tinha aqui uma outra imagem, também muito engraçada, penso eu, que compara o esqueleto de uma ave a um esqueleto humano. E, portanto, para as pessoas terem esta noção de que eu penso que não é transversal a toda a gente. Não é. Eu ao ver, espantei-me imenso, não é? Não tinha essa noção de ser tão parecido. De facto, é extraordinariamente parecido. Depois, as pequenas diferenças que há são realmente, muitas vezes, diferenças até de postura que o animal tem, não é? Porque que permitem determinados ossos desenvolver um pouco mais que outros. Por exemplo, no caso das aves, nós verificamos que, enquanto que nós temos nas pernas o fémur, e depois temos a tíbia e o prónio, e depois a seguir vem o pé com os seus diferentes ossos. Depois nas aves nós temos também o fémur igualzinho, depois a tíbia e o prónio, e depois temos aqui um outro osso que não parece ter equivalente deste lado, mas de facto o que se passa é que as aves estão na ponta dos dedos, enquanto que nós assentamos o calcanhar, e elas têm o calcanhar no ar. Percebe? Portanto, às vezes
é pura e simplesmente porque funcionalmente estão a utilizar os ossos de uma maneira diferente e, portanto, isso altera um pouco a estrutura, porque a base é tudo igual. E é por isso que nós podemos, de facto, estudar em modelos animais e depois extrapolar para o homem, quando queremos, e de uma forma muito... E, de facto, estes relógios existem em animais, em plantas, não é? Exatamente. Portanto, este relógio do embrião foi descrito já na galinha, no ratinho, na rã, na medaca, que é um outro vertebrado, no peixe-zebra, que são todos os modelos de vertebrados que nós temos. Agora, há outros relógios, mas não foi descoberto em outros, provavelmente porque ainda não estudamos. Não quer dizer que não existam, não é o que foi procurado e não se encontrou, é provavelmente porque ainda não estudamos. Porque há imagens, aliás, devo dizer, do reino dos artrópodes, portanto, quando estão as moscas. Há imagens que são muito sugestivas de também existir um relógio. Agora, há outros relógios, este não é o único, e nomeadamente, por exemplo, o relógio circadiano, e outros relógios que envolvem só ATP e enzimas sinases, portanto, são enzimas que fazem fosforilação à custa de fósforo que retiram ao ATP, e que existem até em algas, e existem nas plantas, existe, portanto, basicamente, eu penso que... Cada ser vivo há de ter o seu relógio. Exatamente. Nós mesmo com as pessoas dizemos, por exemplo, há pessoas que gostam, são notívagos, outros só gostam de acordar muito cedo, outros às vezes nos empregos, chega todo encenado, outros chega preparado, depois não ponham nas festas até tarde, outros só gostam das festas até tarde. De facto, dizemos sempre, o teu relógio está variado, tens que acertar o relógio, ou faltas aqui, está atrasado, tens que dormir, porque não andas... Dizemos a brincar, mas afinal existe o relógio. Mas de facto, mas é verdade. Não é? Há uma maneira... E isto, de facto, há pessoas com ritmos biológicos diferentes. Portanto, este mundo é o chamado mundo da cronobiologia, que é de que forma é que há controle de tempo na biologia, mas há pessoas com ritmos circadianos diferentes. Há pessoas que... Portanto, o facto de as pessoas, de facto, se levantarem mais tarde e deitarem mais tarde, tem a ver com, biologicamente, elas terem um relógio diferente da pessoa que se levanta muito cedo e que está logo pronta às 8 da manhã para trabalhar. Inclusive, na Suécia e tudo, há uma rede europeia muito boa chamada EU Clock, uma rede de cientistas, e que tem várias pessoas dos países nórdicos, e na qual eles defendem por estudos que fazem, não é defendem assim, defendem que deveriam haver até, provavelmente, horários diferentes para as pessoas. E, nomeadamente, ainda há cerca de uns 2 anos, foi descrito, penso que na Science, que saiu na Science, que havia uma correlação, portanto, eles foram estudar pessoas que trabalham durante a noite, portanto, têm os seus ritmos biológicos completamente invertidos. Isto tem mais o ritmo biológico durante a noite, não é? É o ritmo que eles têm, não é? Mas depois eles estão a ter um ritmo de trabalho que é completamente diferente com o seu ritmo biológico. Estão a contrariar o seu ritmo biológico. E essas pessoas têm muito mais, têm um risco aumentado para fazerem cancro. Portanto, já se sabe que, de facto, existem implicações. Por contrariarem a sua tendência natural. Eu diria, pegando um bocadinho com o que a professora Cecília Arreano disse no início, eu diria que estas pessoas, coitadas, vivem permanentemente em stress. Estão sempre a ser contrariadas, claro. Porque não é o relógio das células que confere células. Naturalmente notívagas. O problema é que nós estamos permanentemente a tentar, ou para algumas pessoas, a tentar contrariar o relógio biológico. E isso dá um stress permanente, não é? A pessoa não está em fase com o seu ritmo. Claro. Ajudava, por exemplo, a observação da formação de outras estruturas? Há bocadinho disse que os ossos dos membros, por exemplo, que ficam de fora da abrangência dos sómitos. Exato. Mas isso já foi estudado também? Isso já foi estudado também pelo nosso grupo, foi publicado há cerca de 2 anos, 1 ano e tal. E verificámos que, de facto, as células que dão origem aos ossos do nosso membro, que estava fora da abrangência dos sómitos, daí ser tão interessante, que